O cosmos é tudo que é, ou foi, ou jamais será. Cada estrela, cada planeta, cada galáxia que vemos é um convite para desbravar o desconhecido e aprender mais sobre nós mesmos e o nosso lugar no universo. O cosmos é mais do que um espaço distante. É uma tela onde projetamos nossos sonhos e descobertas para explorar e aprender. O universo está cheio de maravilhas esperando para serem descobertas. E a nossa jornada começa agora. Cosmos 2024. Muito obrigada pela presença de todos vocês no segundo dia de palestras do Cosmos 2024. Muito obrigada pela presença de todos que estão aqui no teatro junto com a gente. Muito obrigada a presença de vocês que estão online através do nosso portal, do nosso YouTube, Sesc Birigui. Fiquem à vontade, nosso chat já liberado para vocês interagirem durante toda a nossa palestra. Falando nisso, durante todo o conhecimento que a gente vai adquirir aqui nessa noite, no meu lado direito, teremos aos intérpretes de Libra, Bárbara e Flávio, que vão se revezar aqui nessa conversa de muito conhecimento. No final da palestra de hoje, teremos espaço reservado para as perguntas de vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas online para a gente, através do chat do YouTube. E vocês também aqui presente no nosso teatro, só levantar a mão que a nossa equipe chega até vocês com o microfone para que vocês possam fazer as perguntas para os nossos convidados da noite. Em um artigo da Vebio.eco, a cosmologia compreende a natureza fundamental do universo em que vivemos. A cosmologia dos povos tradicionais brasileiros vai muito além de uma mera visão de mundo. É um sistema complexo de crenças que está intrinsecamente ligado à sua relação com o ambiente que habitam. Hoje exploraremos aqui a profunda conexão entre a cosmologia dos povos indígenas e a natureza, destacando a importância de valorizar e também preservar esses conhecimentos que são ancestrais. Então, hoje eu convido vocês a olharem para o céu de uma maneira muito diferente com a palestra Cultura Estelar Tupi-Guarani. Nossos palestrantes, nossos convidados da noite são a Maibi Machacali, que trabalha como artista, sonha em ser pilota de avião, astrofísica e engenheira aeroespacial. Cursou pilotagem de aeronaves de 2016 a 2018. Autista e borderline, enfrenta a depressão desde o início da pandemia, sobrevivendo com a renda de seus desenhos e morando em Patioba, no extremo sul da Bahia. Ela aprendeu a desenhar e a pintar assistindo vídeos no YouTube e é reconhecida regionalmente pelo seu trabalho. No ano passado, ela foi convidada pelo historiador Gustavo Villa para ilustrar a cultura estelar Tupi-Guarani. Possui tatuagens que destacam a sua paixão pela astronomia, pela aviação, pela fauna brasileira e, claro, pela cultura indígena. Vamos também receber Gustavo, a história da astronomia pré-colombiana em 14 países da América, visitando sítios arqueológicos e entrevistando remanescentes dos povos originários. Parcerias e exposições incluem a astronomia nas pinturas rupestres em Minas Gerais e antropoformas. Em 2016, ele apresentou o documentário que se chama O que as Pedras Contam, e ele lançou também um canal de arqueoastronomia no YouTube. Gustavo Villa é um pesquisador e artista que promove a diversidade natural e cultural brasileira. Então eu convido agora a Maibi e o Gustavo Villa para virem para o palco junto com a gente. Uma salva de palmas para eles, por favor. E eu convido também ao Marcos Belize, ele que é animador cultural do Sesc Birigui,
para esse bate-papo que tem muita coisa interessante para trazer para a gente, hein? Pode entrar, meu querido. Boa noite. E olha, nós já temos participantes de Marília, Medeiros, na Bahia. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada por participarem aqui da nossa transmissão. Então, agora com vocês, vamos a esse olhar do cosmos através dos povos originários. Uma boa noite, uma ótima palestra, uma ótima mediação. Vamos aprender um pouco mais com vocês. Baixacaste Papuindiri, boa noite, agradeço a presença de vocês. Quero começar contando como o meu povo acredita que começou a humanidade, a nossa cosmogonia. Um lobo era sozinho e na alcateia tinha apenas machos. Então, um lobo foi na beira do rio, pegou o barro e, com esse barro, ele projetou uma mulher humana. Então, ela teve vida e o lobo se apaixonou por ela. E eles se casaram. E a mulher se interessou por outro lobo e o traiu. E o lobo, com ciúmes, a matou, fazendo dela pedaços, e jogou no rio. E dos pedaços delas começou a humanidade. Olá, boa noite. Eu sou o Gustavo Vila, e eu venho representando aqui duas entidades, que é o Parque Arqueológico da Pedra do Sol, na Serra do Cipó, em Minas Gerais, e o Observatório Astronômico Seixu. Ambas instituições, elas têm como objetivo principal trazer uma abordagem decolonial sobre os conhecimentos acadêmicos que são desenvolvidos no Brasil acerca da arqueologia e principalmente da astronomia. E o que a gente vai trazer aqui hoje é o resultado de 20 anos de pesquisas pelo continente americano, e que estão saindo agora em um livro que a gente está chamando de Cultura Estelar Tupi-Guarani, e que vai ser lançado em breve, com as ilustrações da Maybi. Então, eu vou começar aqui com... Então, essa é a capa do livro. E aqui a gente traz, para começar, um cosmograma. O que é um cosmograma? É uma representação gráfica da visão de mundo de um povo. Então, se a gente fosse imaginar um cosmograma, vamos dizer, cristão, teria, né, lá no céu teria Deus, no inferno teria as entidades, né, malignas, e por aí vai. Cada povo tem o seu cosmograma. E a gente pode falar até que tem pessoas que podem ter o seu cosmograma pessoal, a sua própria visão de universo, né? Basta uma imaginação fértil para isso. E o que a gente vai trazer hoje é um cosmograma que seria da cultura estelar Tupi-Guarani. Ali a gente tem um diorama do planeta Terra, que é essa circunferência, né? No centro, a gente tem um menir, e esse menir, ele fica no centro, e ele vai marcar toda a vida social, o tempo da vida social Tupi-Guarani. Mais adiante, a gente vai falar mais sobre o que é esse menir, tá? Em volta da Terra, a gente tem as constelações, que são diferentes das constelações ocidentais. Elas seguem a linha, a faixa da Via Láctea, né? E são as constelações que a gente vai mostrar aqui hoje. A gente vai falar de cada uma delas.
no que a gente chama de zênite, né, que é o ponto acima do observador, a gente tem uma figura que é Nhanderu. Nhanderu seria uma espécie de criador, né, de todo o cosmo. E a Maybi, ela representou Nhanderu como feminino, apesar dele não ter um gênero, né, próprio, dele ser um ser híbrido, e ela representou como um feminino, porque do feminino é que vem todas as coisas, né? E a gente resolveu representar dessa forma. E esses 4 encantados são Yamandu, Tupã, Jacaíra e Caraí. Cada um deles representa uma direção cardial. E a gente colocou o Yamandu no sul, que é o representante do sul, a gente colocou ele acima. Por quê? A astronomia ocidental, ela é toda cunhada em cima do hemisfério norte do Polo Norte. E aqui não, o polo de referência para os povos originários de Pindorama, a terra das palmeiras, que hoje é o Brasil, a referência é o Polo Sul. Então, o Sul fica em cima. E esse é um trabalho que está sendo feito, inclusive, nas classes de geografia. O professor Márcio Dolny Campos, do Rio, ele vem trabalhando esse conceito de sulear, que seria, ao invés de nortear, né, a gente sulear, a gente se orientar pelo Polo Sul, que é a nossa referência, inclusive, astronômica. Isso. Aí, aquele menir que eu falei lá no início, na introdução, ele se chama Quaracirangaba. E foi uma solução que os povos originários encontraram para entender a dinâmica temporal a partir da sombra do sol. Então, no centro da aldeia, se colocava um menir na posição vertical, e a sombra do sol, durante todo o ano, ia marcar ali as datas dos equinócios e dos solstícios, que são datas importantes para plantar, né, e para colher. E isso aconteceu depois que esses povos passaram a ser sedentários, porque em uma época em que eles foram caçadores-coletores, eles usavam outras estratégias, até maiores, como marcações no horizonte, e aqui no Brasil a gente tem muito isso, e estranhamente isso não é falado, né? Que é como lá em Stonehenge, aqueles arranjos de pedra, né? E aqui no Brasil a gente tem muito isso. Tem em Florianópolis, tem em Minas Gerais, tem no Amapá. A gente tem vários exemplos disso no Brasil. Inclusive lá no Parque Arqueológico da Pedra do Sol, na Serra do Cipó, a gente tem essa marcação. Tem uma pedra que ela é um calendário anual, através da passagem da luz do Sol. Então, a gente tem esses momentos do dia, né, que é coema de 6 da manhã às 9 da manhã. Então, são momentos em que o Sol está fazendo o seu caminho aparente no céu, né? E Quaraci e Aueté, que é de 9 da manhã até o meio-dia. Caié é quando o Sol está no topo do céu, ou no zênite. Ará, de meio-dia às 17, e Caruca, que é de 17 às 19 horas. A fase nova se pronuncia Jaci Piauí, a fase minguante Jaci Yemptu Mibite, e a fase cheia Jaci Guaçu, e Jaci Endi Mibite. E aí tem uma coisa muito legal que, no Brasil, que não é conhecido também, são os mapas estelares que a gente tem em sítios arqueológicos. Esse mapa eu estudei em um sítio arqueológico em Goiás, que se chama Bisnau, e ele é uma carta do céu muito bem feita. A primeira vez que eu fui, eu trabalhava com um astrônomo da PUC Minas, Dr. Peter Leroy, e a gente foi estudar esse sítio arqueológico e assim, é um lajedo enorme e todo talhado no chão, como vocês estão vendo ali, ó. Ele é todo talhado.
E os arqueólogos olhavam para aquilo e ninguém conseguia imaginar. Isso aí, muitos arqueólogos falam que é viagem de alucinógeno dos indígenas, porque eles não têm essa visão da astronomia, né? E aí eu visitei esse sítio com o meu amigo Peter, que é astrônomo, e de cara a gente já reconheceu ali o céu, que é uma região do céu que vai do Escorpião Ocidental até o Cruzeiro do Sul. Então, aqui, ó, é toda essa região aqui, estão vendo o Cruzeiro do Sul aqui? E aí, olha a genialidade desse povo. Eles representaram a magnitude de cada estrela através dos círculos concêntricos. Então, aqui, ó, quanto mais círculos concêntricos você tem, mais brilhante é a estrela. E aqui tem outros objetos também do céu muito interessantes, que é uma nebulosa, que eles representaram dessa forma. Aqui tem a nebulosa Saco de Carvão. Então, as zonas escuras da Via Láctea, que eles prestam muita atenção nisso, elas foram representadas dessa forma, com traços. E os pontos brilhantes através de pontos mesmo. Isso é muito rico, isso é totalmente desconhecido no mundo. Ninguém fala disso no Brasil. E eu encontrei um sítio arqueológico com esse mesmo mapa no Texas. Essa mesma... Parece assim que o povo fez aqui e migrou para lá, porque são as mesmas representações. E tudo isso foi divulgado através de artigos científicos. E agora eu resolvi trazer esse conhecimento de uma maneira mais didática para a população, para o senso comum entender toda essa riqueza que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem a linha da Via Láctea, que provavelmente aqui em Birigui vocês não conseguem ver muito, né, porque está num centro urbano. E essa Via Láctea foi representada através dessas pegadas de uma anta, que é aquela faixa esbranquiçada da Via Láctea. E todas as constelações estão basicamente nessa faixa. Então, a gente tem a Siriema, a gente tem a Ema, o Cervo, e a gente vai falar falar um pouquinho de cada uma dessas constelações. Os parentes Tupi-Guarani veem a faixa da Via Láctea como o caminho da anta. O meu povo Machacali vê como o caminho de um encantado. Para quem não sabe, nós indígenas chamamos de encantado aquele que não tem mais vida. O meu povo Machacali acredita que nós não morremos, e quando estamos sem respirar, é porque viramos um canto, viramos uma música. Os parentes indígenas Cuicurus veem o caminho da Via Láctea como um rio. E os parentes canoeiros Machacali também veem como o caminho de um encantado. E os povos do interior, perto das nossas aldeias, chamam de Caminho de Santiago. E eu acho que o que eu fui mais agraciado nessa pesquisa é ter a oportunidade, né, de ter uma representante, né, dessa cultura referendando toda essa pesquisa, porque muitas vezes os acadêmicos escrevem essas pesquisas nos seus escritórios e não tem nenhuma relação com essa cultura, e eu tive toda essa assessoria da MAIBI para poder, né, criar esse mapa, para criar toda essa história. Isso aí eu acho que foi mais enriquecedor para mim. Então, primeiro a gente vai começar com essas estrelas individuais. E uma coisa importante é que esse trabalho que a gente fez, ele não é do ponto de vista científico, ele não é uma grande novidade. Ele foi feito em cima de outros estudos de autores que já faleceram e publicaram artigos científicos sobre essa cultura estelar Tupi-Guarani, e agora a gente resolveu trazer de uma forma mais palatável, né? Então, a primeira estrela que a gente vai falar, na verdade são duas, são os dois ovinhos, e eles ficam embaixo do nosso Cruzeiro do Sul, é a constelação ocidental da Mosca.
E lá os Tupi-Guarani viam essa constelação como 2 ovinhos que uma ema vai comer, e a Maybi vai falar dessa história da ema na sequência. Eu vou só passar outra e a gente... E tem uma estrela que era chamada de vagalume, é a estrela Sirius, que é a estrela de maior magnitude no céu noturno. E quando eu vi essa informação, eu fiquei meio encucado, assim, porque o brilho de Sirius, ele varia entre o azul e o branco. E eu não entendia porque essa informação foi um padre francês que teve no Maranhão, no século XVII, e anotou isso, que os Tupinambá do Maranhão, eles viam Sirius como um vagalume. Eu não conseguia entender isso. Até que um dia eu estava lá, né, no Parque Pedra do Sol, e tinha acontecido um incêndio florestal durante o dia. E aí, quando eu reparei que a estrela Sirius estava se pondo no horizonte, com essa fumaça, ela ficou verde. Aí eu entendi o que era. Para vocês verem como, assim, não é o conhecimento nativo, ele não pega pelo racional como a gente é, né? É um tipo de conhecimento que parte de uma observação muito rica do ambiente. Então, isso aí foi alguém lá atrás, né, um pajé ou alguém que teve essa visão e deu esse nome e pegou, né? E é muito interessante como essas coisas vão sendo passadas, né, de geração em geração. E essa é a estrela Tinguaçu. Tinguaçu, para quem não conhece, é a alma de gato. É uma ave, aqui deve ter muita, né, no Cerrado. É uma ave e ela serve como uma marcação de uma outra constelação que vem depois, que é o Seixu. O Seixu são as Pleiades. E o Seixu é usado no calendário agrícola tupi-guarani. E como eles querem ter a certeza que o dia do nascer helíaco do Seixu, que às vezes pode estar nublado no dia, eles criaram todo um esquema para cronometrar quando que o Seixu ia nascer antes do Sol. Então, eles pegaram várias estrelas que nascem antes e fizeram um grupo de constelações para marcar o nascimento helíaco das Pleiades. E isso acontece por volta do dia 8 de junho. E aí, é aí que começa o Ano Novo Tupi-Guarani, nesse tempo que vai entre o nascimento helíaco das Pleiades e o solstício de inverno. E que até a festa, né, tem a festa lá dos povos andinos, né, dos Incas, que é a festa do Inti Raymi, e isso aí os Guarani tinham a sua própria festa que começava nesse dia 8, eu não sei se ainda tem essa tradição, mas há relatos dessas festas que começavam no dia 8 e até o dia 21, que é o solstício de inverno. Então, agora, a gente tem 4 constelações que elas marcam as estações do ano, 4 grandes constelações. A primeira é a constelação da Ema. E você quer contar a historinha da Ema? Sim. É chamada, na língua tupi-guarani, de Guira-Yandu. A Ema, ela está caminhando para devorar aqueles 2 ovinhos que Gustavo mostrou antes. E Curuçu, que é a constelação ocidental Cruzeiro do Sul, está segurando a cabeça dela para que ela não beba a água do mundo, provocando uma seca. Então, os povos indígenas usam ela como referência da época da estiagem. E aqui embaixo vocês podem acompanhar as constelações ocidentais que correspondem a essa grande Ema. Essa constelação é enorme no céu, ela ocupa quase a metade do hemisfério sul celeste, que ela vai desde o Escorpião, essa aqui é Antares do Escorpião, o Alfa do Escorpião, até o Cruzeiro do Sul. E essa faixa aqui, ó,
são as faixas escuras e claras da Via Láctea, que formam o corpo dela. E aqui tem mais 2 ovinhos, que é Alfa e Beta de Centauro, que essa ema engoliu, que ela já engoliu. E os outros 2 ovinhos estão aqui, ó, que ela quer engolir. Então, são maneiras que eles encontraram de descrever toda a dinâmica ambiental de onde viviam, através das histórias do céu. E aí a gente tem a constelação do Cervo, né? Você podia falar um pouquinho, né? Aquela história lá que você falou. O meu povo chama de Manãe, que quer dizer veado, no português. E tem para a gente uma referência aos homossexuais, tanto homens como mulheres, com respeito. Os homossexuais são vistos por nós como a coisa mais comum do mundo, e os brancos tentam colocar na nossa cabeça que isso é errado, né? Principalmente os cristãos. Mas ser homossexual na nossa etnia não é errado, e o preconceito que tem entre os povos indígenas, que é a influência do homem branco. Então, o Manãe tem essa referência para nós. E aí a gente tem a constelação que é da primavera, que é o Tapir. É uma constelação um pouco difícil de se ver aqui das partes mais ao sul, né, do Equador, porque ela fica bem no Polo Norte Celeste. E aqui a gente não vê muito, mas os Tupi-Guarani que habitavam a Amazônia tinham essa constelação como uma referência da chegada da primavera. E aí a gente tem a constelação do Homem Velho, e ela é interessante que aqui é uma estrela que se chama Betelgeuse, na constelação de Órion, e essa estrela tem uma cor avermelhada, amarelada, avermelhada. E essa estrela é o joelho do Homem Velho que foi cortado, e aí ele está sangrando. O homem velho tem a perna cortada porque ele se apaixonou por uma mulher muito mais jovem. E, com o tempo, ela enjoou dele e se apaixonou por seu irmão mais novo, o irmão do homem velho. E, para ficar com o irmão dele, ela o matou cortando a perna dele. E as divindades ficaram com muita pena do homem velho e eternizou ele, transformando nesta constelação. A perna dele inteira são formadas pelas estrelas conhecidas como Três Marias, e a perna cortada da Betelgeuse, porque está pingando sangue. Toda essa mitologia, essa cosmologia, a gente não pode tentar interpretar a partir de um ponto de vista ocidental, né? Isso aí são histórias, não é uma história de um assassinato e de uma traição. São histórias que falam de um tempo novo, de um tempo antigo, elas vão muito além dessas aparências, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de tentar interpretar essas mitologias, esses contos indígenas, porque muitas vezes, aparentemente, está falando de uma coisa, mas tem muitas entrelinhas que a gente nem imagina, né? A Seriema, ela está carregando 2 ovinhos na cabeça, e ela está abaixo da pata da Guira-Yandu. Ela está tentando se esconder para que Guira-Yandu não devore os ovinhos dela. E aí a gente tem a constelação da Canoa, e até hoje no Maranhão, essa constelação é usada para orientação na navegação, porque ela não é nada mais, nada menos que a cauda da ursa maior. Lá no Maranhão, né, é muito fácil de ver a ursa maior, e eles usavam essa constelação para se orientar com relação ao norte.
E aí a gente tem uma constelação que na verdade, ela é o corpo do escorpião ocidental. Aqui está a alfa do escorpião, aqui está a cauda. E ela é a cobra, ou um boitatá, né? Que é esse ser, esse encantado, que tem uma cabeça de fogo e é visto nas matas, né? Tem toda uma história em cima dessa constelação. Aí tem a constelação da Arapuca, que também é muito interessante, que é aquela constelação que eu falei, que ela vai como que capturar as Pleiades. Por quê? Essa região aqui, que é o grande quadrado de Pégaso, seria a própria Arapuca, e aquela estrela que eu falei, que é o Tinguaçu, é essa estrela aqui, 41 Áries, e todas essas estrelas aqui, elas têm a função de mostrar para eles quando que vai ser o nascer helíaco das Pleiades. Então, eles criaram toda uma constelação para marcar uma data específica do ano novo, né? Olha, é muito bonita, essas histórias são muito diferentes da nossa vivência, né? A gente tem um calendário extremamente pobre, que termina no dia 31 de dezembro, que é uma data sem nenhum significado no mundo natural, né? É um calendário totalmente artificial, e aí termina um ciclo em 31 de janeiro e começa um ciclo em 31 de dezembro, e começa outro ciclo em janeiro, e não faz o menor sentido, e nós vivemos essas vidas vazias e sem sentidos nos centros urbanos, sem nenhuma relação com a natureza. É isso que a gente tenta mostrar. Por que a gente quer mostrar essas histórias? Porque esse conhecimento é uma forma da humanidade tecnológica, essa loucura que a gente vive, de voltar a essas raízes, voltar a perceber os encantados, voltar a perceber todo o sagrado na natureza, né? Eu vim no avião de São Paulo para cá e eu fiquei horrorizado como não existem árvores nesse estado. Foi uma imagem assim, até deprimente de se ver. Imagina essa região aqui, com as mudanças climáticas, daqui a alguns anos, o que vai acontecer com toda essa região onde não existem mais árvores, né? Então, a nossa proposta é trazer de volta, sensibilizar de volta as pessoas, para a gente voltar a uma época, não estou falando para apagar tudo que a humanidade fez até hoje, mas para a gente dar uma balanceada nessa loucura de civilização que a gente está vivendo, né? E aí tem a constelação do Beija-Flor, que é o corvo ocidental. Quer falar alguma coisa do Beija-Flor? O beija-flor, para nós, representa um mensageiro. Alguns povos indígenas falam que a presença dele na sua casa representa uma notícia ruim, ele está trazendo uma notícia ruim, mas outros povos já acreditam que a visita dele traz boas notícias. E aí a gente tem a constelação do Jabuti, que é a coroa boreal. E o Cruzeiro do Sul, eles viam como a pata da ema. E o Cruzeiro do Sul é muito importante nessa cosmologia, é muito importante nessa astronomia observacional, porque assim como a Ursa Maior, lá no hemisfério norte, o Cruzeiro do Sul é um relógio. Então, através dessa constelação, a gente consegue saber a hora da noite, a gente consegue saber a data do ano. Então, é um marco espaço-temporal muito importante para os povos que vivem aqui no hemisfério sul. A última notícia que se teve do Cruzeiro do Sul na Europa foi na época dos gregos, né? Ela entrou no catálogo do Ptolomeu. E depois essa constelação, devido à precessão dos equinócios, ela desapareceu e ela só foi vista novamente pelo astrônomo da frota de Cabral, que é o João Faras. Foi quando os europeus voltaram a falar do Cruzeiro do Sul. A primeira referência ocidental moderna sobre o Cruzeiro do Sul foi o astrônomo da frota de Cabral que fez. E aí tem uma constelação que chama os Olhos da Onça, que na verdade são duas estrelas que estão em oposição no céu.
é Aldebaran e Antares. São duas estrelas amarelas, né? E elas estão nas duas extremidades do céu, então é como se essa onça, ela tivesse uma visão de toda a Terra, e ela está ali numa relação também com o caminho do Sol e da Lua. Então, a onça, ela está marcando o caminho da eclíptica, o caminho que marca os dias de eclipses, e é o que a gente vai ver aqui na sequência. Joy-Quechó são as Três Marias, e nessa visão tupi-guarani, ela é uma referência da fertilidade, da abundância de alimentos. Em algumas etnias, a mulher só tem o papel de gerar filhos. Mas em outras etnias, nós mulheres somos o cabeça da família. No meu povo, depois do casamento, a mulher, ela pode caçar, ela pode prover tudo, mas o homem se encarrega tanto dos serviços domésticos como o serviço fora de casa. E a gente tem a Via Láctea, né, que eu falei no início, que é o caminho da anta. E aí eles também observavam objetos do céu profundo e aglomerados estelares, que são até sutis de ver no céu. E o primeiro que eu vou trazer é o Seixu, é o mais importante. Se a gente pode falar que existe uma constelação mais importante para os povos originários, sei lá, pode falar que da América inteira, tanto para os maias, os Hopi, os Navarro, os Lakota, Incas, Toltecas, as Pleiades são a constelação mais importante para toda a América. E aqui não foi diferente. E aqui ela tinha o nome de Seixu, e é por isso que a gente deu o nome do nosso observatório astronômico de Seixu. E ela fica, são estrelas jovens, né? E é um aglomeradozinho que é chamado de sete estrelo, né? As abelhas, mostradas anteriormente, né, que representam as Pleiades, para os parentes ticuna do Amazonas, elas são a queixada de um jacaré. E aí a gente tem a queixada da anta, que na verdade são as Íades, um outro aglomerado estelar, que fica na constelação do Touro, onde tem a estrela Aldebaran. E aí a gente tem o navegador Fernando de Magalhães, achava que encontrou dois objetos do céu profundo, né, que são as nuvens de Magalhães, que foram batizadas com o nome dele, só que os povos originários do Brasil já conheciam isso há milhares de anos. E são dois objetos que eles chamavam de Poço do Tapir e Poço do Caititu. São aquelas nuvens que a gente vê na Via Láctea, que muitas vezes parecem nuvens atmosféricas mesmo, e eles chamaram essas duas nuvens de Poço do Tapir e Poço do Caititu. Em algumas culturas guarani diferentes, da Bolívia, por exemplo, essas duas regiões eram vistas como as duas fogueiras que orientam os mortos no caminho de volta à terra dos ancestrais. Então, aí está o Poço do Caititu. E aí tem o sistema solar, né? Como é que esses povos viam o sistema solar? Eles tinham conhecimento dos 5 principais planetas, né? E a gente vai mostrar aqui um pouquinho mais. O eclipse. Essa onça que eu mostrei lá atrás, ela tem uma relação com o eclipse, e você poderia contar a historinha dela? A história do eclipse também tem várias versões contadas por etnias diferentes. Uma vez uma parente tupinambá me falou que o espírito de Sumé, ele vira onça. Aí ele vai, devora a lua e o sol. Por isso acontece o eclipse. E
depois ele vomita. E outros parentes da etnia Guarani, Tupi-Guarani, conta que Xaria, que é a onça, estava vendo o sol pescar com seu filho. E a onça ficou incomodada, querendo pegar os peixes que ele pescava, e acabou criando um conflito com ele. Então, a onça passou a perseguir o sol para devorá-lo. Por isso acontecem os eclipses solar. E aí a gente tem o eclipse lunar também, que é a mesma história, só que agora a onça quer devorar a lua. E eles observavam muito também as chuvas de meteoros, que eram chamadas de Jaci Tatá Repoti. É aquela história de ver o que as pessoas chamam de estrela cadente, fechar os olhos e fazer um pedido, é verdade para nós indígenas. Ao ver uma, pode fazer um pedido. Bom, então essa é uma pequena demonstração, né, da riqueza dessa cultura que a gente quer trazer nesse livro, e de uma maneira diferente, porque tudo isso aí que a gente falou está publicado em artigos científicos que ficam lá escondidos nas gavetas das universidades, e toda essa maravilha ela não chega ao público, né? E é por isso que eu queria agradecer o SESC, que eu fiquei encantado com esse evento Cosmos, né? Que são maneiras diferentes de se relacionar com esse conhecimento astronômico, com conhecimento científico, com conhecimento originário, e é muito importante que o SESC traga essas vivências cada vez mais. Isso é muito importante. Isso aqui é uma oportunidade de divulgação científica que a gente não teve até hoje. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade do SESC. E aí, acho que agora a gente pode partir para as perguntas. Eu gostaria de agradecer a vocês por essa mostragem tão sensível, né, do nosso cosmos, através de desenhos, através da cultura estelar Tupi-Guarani. E agora, vamos abrir aí para as perguntas, público que está aqui no nosso teatro, vocês que se encontram também online com a gente, através do YouTube do Sesc Birigui. Vamos agradecer a Maibi, ao Vila também aqui junto com a gente. Marcos também pode interagir, fazer as perguntas que quiser. E a gente começa mandando um abraço para os internautas da capital de Brasília e também para os nossos internautas de Bertioga, também acompanhando a transmissão. Muito obrigada. Vamos começar então com as perguntas de quem está online com a gente. A Clívia Baron pergunta para vocês. Maibi e Gustavo, qual era a visão Tupi-Guarani sobre os cometas? Então, sobre isso, a gente não encontrou nenhuma referência etnológica, etnográfica, exatamente sobre os cometas. A gente sabe que eles foram muito observados, lógico, por todos os povos originários da América, né? Inclusive entre os astecas, na ocasião da invasão do território asteca pelos espanhóis, um dos astrônomos do Montezuma, ele viu como um mau agouro a passagem de um cometa, e isso aí está relatado, né? Aqui no Brasil, a gente não tem nenhum trabalho que deu uma referência sobre esse tema. Agora, entre os nossos participantes, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Só levantar a mão, que aí a gente vai com o microfone. Entre uma pergunta, nós gostaríamos de saber também quando será lançado o livro e qual foi esse processo, quanto tempo você fez todas as pesquisas
e se uniu à MyBee para colocar esse projeto através de imagens também. O livro vai ser lançado em breve. Eu tentei terminar para a gente fazer um lançamento aqui, mas faltou assim uma última revisão e aí eu não dava para fazer um lançamento sem essa última revisão. Então, em breve, eu acredito que em final de setembro ou em meio de setembro a gente está lançando. E esse é um resultado de, eu não sei dizer assim uma cronologia, que é o resultado de 20 anos de pesquisa. Mas agora, mais recentemente, eu comecei a engajar mesmo nessa ideia do livro e procurei a MyBee, né, MyBee? Foi pelas redes sociais, eu encontrei acho que foi o Instagram da MyBee, e gostei dos desenhos que ela fazia, comecei a trocar ideia com a MyBee e, para vocês terem uma ideia, eu conheci pessoalmente a MyBee ontem, Que no hotel. interessante. Foi a primeira vez que eu falei pessoalmente com ela. E você quer falar como foi essa história para você, do convite para fazer o livro? Para mim foi muito importante e foi a primeira pessoa que me chamou para fazer ilustração para o livro. Porque antes eu só fazia as ilustrações para mim mesma e para o pessoal que pede para fazer quadros. E ele foi a primeira pessoa a me convidar para fazer ilustrações para o livro. Isso foi muito importante para mim. E para quem quiser acompanhar, a MyBee, a partir de amanhã, né, vai começar a produzir um mural aqui na sede do SESC. Não é isso? Temos também, MyBee, o pessoal de Patioba, no extremo sul Oi, da Bahia. Estão aqui prestigiando você, estão online junto com a gente. Uma boa gente noite. minha. Vou mandar um beijo, um abraço para eles, né? Tá A gente bom. fica feliz com essa presença. Estou vendo aqui a Ceissa, a Maurinda, a Marinéia. Um beijo para vocês. Muito bom. Pergunta do nosso público, o microfone vai chegar até o senhor, viu? Boa noite. Uma ótima noite. A pergunta que eu faço é: qual o objetivo, a intenção, a busca dos povos indígenas ao fazerem tantas observações sobre o cosmos, né? Eu pergunto: harmonizar com o cosmos, reverenciar, respeitar mais profundamente? O quê? Olha, eu como um pesquisador, eu acho essa uma pergunta extremamente difícil de responder, mas eu vou dar a minha visão pessoal, tá? Na minha visão pessoal, pelo que eu convivi com os povos originários até hoje, nesses 20 anos de pesquisa, é que eles são pessoas extremamente curiosas do ponto de vista científico mesmo. Eles são muito observadores. Eu participo de muitas festas, muitos encontros dos povos indígenas, e a capacidade observacional deles é o que mais me impressionou até hoje. Então, é lógico, devem haver elementos de cunho religioso, espiritual. Da mesma forma, existem elementos científicos, que a gente pode falar que são científicos mesmo, porque, eu vou dar um exemplo, os maias tinham um calendário que ele é muito mais preciso do que o nosso calendário hoje, que a gente usa hoje, porque é um calendário que linkava várias engrenagens, contando o tempo das Pleiades, de Vênus, do Sol, da Lua, e era muito mais acurado que o nosso. Então, existe também um lado científico nesses saberes originários e que é muito difícil a academia reconhecer esse teor científico. Até hoje, palestras que eu já fui, já frequentei, é muito difícil você ver um acadêmico reconhecendo a cientificidade desse conhecimento originário. E é isso que a gente quer trazer também para mudar essa visão, né, que a gente tem desses povos. Muito bom.
Temos mais uma pergunta. Acho que ele quer fazer mais uma pergunta. Ah, quer complementar? É só completar. Mas existe um centenário francês, que eu estou aprofundando agora, Edgar Morin, que ele liga, busca religar e valoriza isso. É um acadêmico, é uma exceção. Sim. E, então, vale a pena citar essa exceção. Uhum. Mas é maravilhoso. É um antropólogo, Existem, inclusive sim. antropólogo também. Sim. Já conviveu com os indígenas. Aham. Agradecido, muito agradecido. Muito bom. Obrigado. Vamos seguir, então, com mais perguntas. Pessoal online, muito obrigada mais uma vez. Nosso chat continua liberado para vocês interagirem à vontade no YouTube do Sesc Birigui. O Rafael Teixeira pergunta: o povo tupi via no céu algum perigo, algum medo de que ele afastasse de forma negativa o planeta, tipo um fim do mundo? Você quer falar? Sim, sim. Tinha, inclusive, nessa parte dos eclipses solares e lunares, a gente tem vários relatos, né, de que em muitas aldeias acontecia um certo caos social durante esses eventos, por uma visão mesmo de que aconteceria algo muito pior. Então, isso sim existe. Entre a nossa plateia aqui presente, temos uma pergunta, temos duas, né? Duas pessoas. Então, vamos lá. 3. Oi. Boa noite para todos. A gente chega Uma aí. curiosidade, tendo em vista as outras cosmologias que a gente vê até aqui nas palestras, dentro das cosmologias indígenas, existem também a visão da ufologia e também da busca pela formas de vida que não sejam as constelações específicas, alguns outros seres, para além desses reportados, também existia a curiosidade de outras formas de vida, para além das constelações apresentadas? Eu acho que eu posso dizer que em praticamente todas as mitologias ameríndias a gente encontra esse elemento ufológico. Os Hopi, lá do centro-oeste dos Estados Unidos, eles têm toda a cosmologia deles gira em torno de seres que são chamados de Kashinas, e esses seres vieram do espaço para trazer toda a cultura deles, inclusive. E é interessante que quando a gente vai pesquisar, né, os Hopi, eles falam que, no início dos tempos, houve um processo migratório de quatro tribos, né, Hopi, que migraram, cada uma para uma direção, e uma veio para a América do Sul. E aí é interessante porque lá na Amazônia, né, existem os Kaxinawás, que fazem as bonecas iguais, muito iguais às bonecas Kaxinas dos Hopi. Então, né, é lógico, no continente houve trocas culturais durante todos esses milhares de anos. E sim, todas essas culturas falam de seres que vieram do espaço. Muito interessante. Tem uma pessoa lá no fundo que quer fazer pergunta. Enquanto isso, eu vou fazer uma, enquanto o microfone chega até vocês. Tem uma pergunta online da Marina Gomide. Ela pergunta o seguinte, Gustavo, ela, aliás, faz um pedido para você falar um pouco mais sobre o Parque Pedra do Sol, onde fica, como ela pode conhecer, ela já está interessada, e está mandando um abraço para todos os educadores de tecnologias e artes do Sesc Avenida Paulista. Abraço será dado. Então, o Parque Pedra do Sol, ele fica na Serra do Cipó, em Minas Gerais. E foi muito interessante a criação desse parque, porque, a princípio, ele era um terreno que eu adquiri nessa região, e aí eu comecei a encontrar elementos arqueológicos nesse terreno, que estão ligados à astronomia.
Então, olha, assim, né, o tamanho da coincidência. Eu, depois de rodar toda a América e estudando esse conhecimento astronômico, eu fui encontrar no meu quintal uma pedra que é um calendário perfeito da passagem do tempo. Ela marca tanto os solstícios como os equinócios. E a gente tem várias pinturas rupestres nessa região que falam desse tema da arqueoastronomia, né, da astronomia. E aí eu resolvi criar esse parque, que para ser uma referência em arqueoastronomia no Brasil. A gente já tem outros parques também que estão sendo criados com esse intuito. A gente tem em Andrelândia o Parque Serra de Santo Antônio, e a gente tem o recém-criado Parque do Solstício, lá em Calçoene, no Amapá. Todos esses lugares têm estruturas que marcam a passagem do tempo com milhares de anos. Lá esse nosso parque na Serra do Cipó, as pinturas rupestres lá estão datadas entre 8 e 12 mil anos. E na região do parque a gente tem o cemitério paleoíndio, o maior cemitério paleoíndio das Américas. É vizinho do Parque Pedra do Sol. E aí, para as pessoas conhecerem, é só... A gente tem redes sociais, tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook, é só digitar lá Parque Pedra do Sol. Boa. E agora vamos à pergunta aqui, Ateia. Boa noite. Boa noite, meu nome é Rui. Eu tenho duas perguntas aí que me deixaram muito curioso. Em toda essa astronomia tupi-guarani que você apresentou, existe alguma referência ao caminho do Piabiru? Eu estou escrevendo uma ficção sobre, e aí eu fiquei curioso. A segunda pergunta, rapidinho, né, é um personagem, uma figura que foi citada para vocês, que é Sumé. Nessa ficção que eu estou escrevendo, que a ficção já explica tudo, né? Eu estou identificando ele como o apóstolo Tomé, que teria visitado a América do Sul antes de todos os colonizadores, e que os povos nativos teriam conhecido. Então, só que a segunda pergunta é: quem é o Sumé aí citado por vocês, para eu entender um pouquinho melhor? E é isso. Tá. O Sumé, ele é o personagem que também está distribuído pela América. Para mim, o Sumé, Jurupari, Quetzalcoatl, o Iracocha, são os mesmos personagens, porque eles são entidades que chegaram para trazer a agricultura para esses povos, né, para trazer o conhecimento, as artes. Então, é como se fosse um herói civilizador. E, sim, fizeram essa relação com o Tomé, mas isso, para mim, é uma mistura aí já é uma influência, né, lógico, com o invasor. E é interessante que tem as pegadas do Sumé, né? Existem muitos sítios arqueológicos no Brasil que têm essas pegadas gravadas no chão e que são chamadas de pegadas do Sumé. Então, é um personagem, né, um herói civilizador que circulou. Sobre o caminho do Piabiru, eu não encontrei assim uma referência, mas é sabido, né, que é um caminho que espelhava a própria Via Láctea, né? Tinha Tapirapé, que era a Via Láctea, e o Piabiru, que era o caminho espelhado da Via Láctea, que saía de Florianópolis e São Paulo, ia em direção até o Equador, né? É um eixo, uma diagonal, que saía dessa regional e adentrava no Império Aimara, no Império Inca, e um caminho mesmo que realmente existiu, uma rede de caminhos que existiu. Muito interessante. Existem tantos mundos dentro do nosso mundo, né? Então, como que é amplo o conhecimento, né? Mais uma pergunta agora da Suzane Natanael. Como era a consciência dos indígenas sobre a Terra? Eles tinham alguma noção de que estavam em um planeta ou em algo parecido? O que fazia parte do universo que eles observavam? Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder.
Então, é muito difícil falar sobre isso, porque são centenas de povos, cada um tinha a sua visão, mas eu tenho certeza de que existia o conhecimento da esfericidade da Terra e o conhecimento, sim, como um planeta, porque a capacidade observacional deles, como eu já falei, é muito grande, e isso não ia passar batido. Queria aproveitar também, só dar um pitaco, né? Também a gente não precisa falar no passado, né? Também o pessoal que está fazendo as perguntas, não só como existia, como existe, né? Como está acontecendo neste momento. Os povos indígenas, eles existem e resistem e continuam enxergando, vendo o mundo sobre a visão deles atual. Então, também é importante tudo isso que a gente está trazendo, que é um passado que reflete um presente e um diálogo de muitas culturas. Sim, então, são vários intercâmbios de ideias de povos que continuam vivendo e reinterpretando e continuam vivos, né? Algo que continua existindo, né? Sim, muitas vezes eu caio nessas armadilhas mesmo, de falar no passado. Sempre, a pergunta então. veio no passado e eu repeti no passado. E isso, no livro, eu tento reafirmar esse presente, essa presença. Mas a gente continua caindo nessas armadilhas, mas muitas vezes é porque, em se tratando desses conhecimentos, né, eles, em grande parte, eles desapareceram nessas culturas, né? Existem ainda referências, existem guardiões desse conhecimento ainda, mas em grande parte do que foi falado aqui, isso foi perdido, né? E a gente tem hoje como um resgate antropológico dessas histórias. Então, eu achei muito importante você falar isso, porque a gente cai nessas armadilhas mesmo, de falar no passado. Uma vez, uma parente indígena do Amazonas me contou que o povo dela acredita que a humanidade vieram de planetas diferentes. Os brancos vieram de um planeta, os indígenas vieram de outros, os negros vieram de outros, animais de outros. E eles contam que os brancos vieram para a Terra porque foram expulsos do planeta deles, porque eles estavam fazendo muita destruição lá. Então, eles foram expulsos e vieram para cá, para a Terra. Segundo eles, a Terra pode ser destruída, o planeta deles não. Interessante. A gente veio para cá e continuou fazendo as mesmas besteiras, né? Pois é. E temos mais uma pergunta do público aqui na frente, ó. E temos outra, a gente vai chegar aí também. Oba, mais uma. Adoramos. Sou o Mariano, quero agradecer também pela apresentação. Muito legal trazer esses fundamentos, né, essas cosmovisões, né, que é o que dá sentido, né, para cada povo, cada cultura. E até lembrei de uma frase do Nego Bispo, né, que mais do que uma pesquisa decolonial é uma pesquisa não colonizada, né, porque ela nem passou pelo olhar do colonizador. Então, e ela resiste, e quando vocês fazem essa pesquisa e trazem ela, né, no sentido de difusão, né, também é uma forma de oportunizar o acesso e o resgate, né, dessa ancestralidade que também está em nós. E queria que você contasse um pouco assim de como foi essa pesquisa, de visitar também alguns sítios, né, para além da pesquisa também a partir de artigos. E um tempo atrás minha família é da região do sudeste do Piauí, onde tem a Serra da Capivara também, que é um dos maiores sítios, né, onde tem pinturas rupestres e que reconta, né, como que foi a chegada dos seres humanos no continente americano também, né, que é para muito além do que é a história também, que também chegou por ali pelo Estreito de Bering e tal, né. E o quanto tem de ciências, né, por mais que às vezes, né, a academia traz, né, um sentido de
tratar como folclore, como até mesmo, às vezes, o quanto há de ciência nessas observações, né? Esses dias estava vendo um programa na Discovery Channel, de quando uma expedição francesa foi marcar o que era, né, a linha do Equador em Quito. E onde eles colocaram um marco, havia um dos povos que falou, ó, a medição está 60 metros para lá. E eles falaram, não, é aqui. E hoje, de fato, estava 60 metros para lá. Então, queria que você falasse um pouquinho assim, de como foi fazer essa pesquisa, visitar esses sítios. Então, as pesquisas, quando eu me formei em História, eu tive a oportunidade de sair a campo e começar essas pesquisas. E, assim, de cara eu fui para o Peru, Bolívia, e fiquei fascinado, né, com tudo aquilo. Depois fui para o México, América Central, tudo maravilhoso, fantástico. E depois pesquisei também nos Estados Unidos. E aí, uma hora caiu a ficha, cara, eu nunca pesquisei o Brasil, cara, que ridículo. Eu saí, rodei o mundo e não pesquisei o Brasil, porque não tinha nada aparente sobre, né, isso há 20 anos atrás. A arqueoastronomia, a etnoastronomia, a astronomia nas culturas, ainda estava, tipo assim, estava nascendo, né? Então, eu nem me tocava que existia isso no Brasil. E aí, quando eu comecei a pesquisar aqui, eu não acreditei, porque, igual aquela carta celeste que eu mostrei aqui, lá em Bisnau, a gente datou aquela carta entre 14 e 16 mil anos, por causa da posição de Alfa Centauri ali na carta, porque é uma estrela que, ao longo dos anos, ela foi se aproximando de Beta Centauri. E aí a gente fez projeções daquele mapa estelar em cima do estelário e, de uma certa forma, a gente conseguiu datar esse sítio. É a carta celeste mais antiga das Américas. Está aqui no Brasil, cara. E a gente tem isso em Minas Gerais, tem outras cartas também, outros mapas esculpidos no chão. Em Minas Gerais a gente tem também. E aí eu fiquei fascinado, porque é um horizonte que está se abrindo, fantástico, aqui na nossa terra, e que era desconhecido. A gente vê hoje todo mundo fala, igual quando descobriram lá Calçoene, né, que é um sítio arqueológico muito importante lá no Amapá, chamaram Calçoene de Stonehenge brasileiro. Eu achei ridículo isso, cara, porque é muito mais antigo que Stonehenge. E a gente tem, né, essa mania de ficar buscando referências lá na Europa para coisas que são mais ancestrais no nosso Brasil. Então, vamos parar de chamar Calçoene de Stonehenge brasileira, que isso aqui é Calçoene, né? E a gente tem uma ancestralidade muito mais antiga que a Europa, nesse sentido. Vamos continuar. O Tiago Duarte, Maibi, está perguntando como você começou a ter amor pela astronomia e o que é essa tatuagem no seu rosto. Bom, o meu hiperfoco, né, pela astronomia começou quando eu era criança. Eu tinha uns 7 anos. Minha mãe e meu pai me levaram para pescar e a gente ficou lá no mato, na beira do rio, até mais de 8 horas da noite. E aí, a gente começou a ver objetos se movendo no céu, o que provavelmente são satélites, eram satélites como os satélites da Starlink. Aí, minha mãe disse para mim que era uma nave. Então, eu passei a ter fascínio pelas estrelas. E uma vez que, quando eu ainda era pequena, eu viajei para Belo Horizonte e vi pela primeira vez o Mebijacoé, que é o planeta Vênus. Ele estava muito brilhante, muito destacado no céu, né? Lá no interior não tem muita poluição luminosa, então a vista para o céu é muito boa.
E quando eu cheguei na capital, eu perguntei o que era aquela estrela muito brilhante. Aí falaram para mim que era estrela d'alva, mas não me convenceu, eu passei a pesquisar, e assim surgiu esse fascínio que eu tenho pela astronomia até hoje. E da tatuagem que ele está perguntando? Essa tatuagem no meu rosto, muitos pensam que é Saturno, mas eu fiz uma mistura de Saturno, Júpiter e Urano. Quer dizer que meu amor pela astronomia está bem na minha cara, né? E agora aqui, os presentes, quem quer fazer pergunta? Está chegando aí o microfone. Oi, Maybi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu queria te perguntar como que é a sua relação com a sua comunidade no dia a dia e como ela influencia você a fazer os seus desenhos, se você usa algum tipo de material específico para fazer, como que você faz? Assim, a minha relação com o meu povo, eu não moro na aldeia, eu moro na cidade que fica a cerca de 30 quilômetros da aldeia, talvez um pouco menos, mas a minha relação com o meu povo é bem assídua. A gente se comunica na nossa língua e eles me influenciam, né, na arte. Inclusive, eu passei a desenhar através do conselho de um cacique da minha etnia. Antes eu não desenhava, porque eu morava na capital, então eu trabalhava fora, quase não tinha tempo, trabalhava e estudava. Aí, quando eu fui para o interior, eles me influenciaram a desenhar e, produzindo a minha arte, surgiu também o meu meio de sobrevivência. Eu uso, na maioria das vezes, canetas, finilines, lápis de cor, giz pastel. É muito raro eu fazer desenho em parede. Na verdade, eu fiz apenas 2. Esse no mural aqui do SESC é o terceiro desenho na parede que eu vou fazer, a terceira pintura. Obrigada, Maybi. Lilian, eu queria complementar aqui, dá licença, só fazendo um merchan, que já que você perguntou como ela desenha, sábado e domingo a gente vai ter curso aqui no SESC com a Maybi sobre pintura astronômica indígena. Então, quem tiver interessado pode fazer inscrição, que os materiais já foram adquiridos para as pessoas participarem e entenderem, né? Enfim, ela vai explicar, né, Maybi, como que vai ser esse desenho para o pessoal também, né? Quem tiver interesse, quiser participar, podem se inscrever. É isso. E vai ser que horas? Qual o período do dia? Vai ser sábado e domingo, das 2 às 5. Agora eu estou confiando aqui na Entre as memória, 2 às mas 5. sábado e domingo, só fazer a inscrição pelo site do SESC. Então, são 2 dias, é um curso, então tem que vir no sábado e no domingo, porque também. são 6 horas de atividade no total. Muito legal. Entre as perguntas que estão do nosso público online, temos o Douglas Dias, dando parabéns pela pesquisa, pelas lindas ilustrações apresentadas e perguntando se existe a possibilidade de um segundo estudo e livro cruzando informações entre a base dos povos brasileiros com de outros povos. De outros povos da América, será que ele quis dizer? Acho que sim, né? Olha, nesse tempo eu tenho muito material sobre astronomia geral na América. E um dia, talvez, sim, eu tenha essa oportunidade. As coisas vão acontecendo. Uma vez eu visitei uma universidade Lakota, na Dakota do Sul, e tinha um professor lá, um ancião Lakota mesmo, e ele me passou todo o material de pesquisa da vida dele, num PowerPoint. E assim, eu tenho material
material gigantesco de astronomia. Eu não gosto de falar pré-colombiana, né, porque esse termo não é legal, de astronomia originária, e talvez um dia, sim, eu faça essa relação desses povos. Vamos ficar na torcida, então. Mais uma pergunta aqui do nosso público. Olá, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, né, pela aula que vocês deram, porque é tão difícil ter uma palestra sobre arqueoastronomia e etnoastronomia, ainda mais da nossa cultura, né, a nossa cultura indígena. Bom, eu tenho 2 ou 3 perguntas. A primeira é sobre instrumentação. Se os nossos povos indígenas eles chegaram a construir, fazer uso de instrumentos que facilitassem a medição, observação do céu, se eles usam até hoje, tirando círculos de pedras e tal, algo mais portátil. E sobre como, se algum registro sobre como os nossos povos indígenas eles veem os eventos transientes do céu, como a aparição de uma supernova, porque a cultura ocidente não gostava muito, antiga, não gostava muito de mudanças no céu, né? Sempre era visto como algo péssimo. Alguns astrólogos até perderam a cabeça, literalmente, por causa disso, por não preverem. Isso na nossa cultura tinha essa preocupação com os eventos transientes. E só terminando, sobre houve algum impacto com a colonização, a astronomia ocidental se trouxe algum impacto à nossa astronomia indígena e se houve alguma fusão no decorrer do tempo. Se a nossa cultura indígena acabou absorvendo alguma coisa da astronomia ocidental. Obrigado. Vou começar pela terceira, mas vou pedir para você repetir depois as outras. Tá? Sobre o impacto e o diálogo entre essas astronomias, né, essas cosmovisões, tem algumas umas referências, por exemplo, para os Guarani da Bolívia, aquela constelação, uma constelação não, o cinturão de Órion, depois da invasão, por um processo evangelizador das missões, passou a ser a Virgem Maria. Então, o invasor ele soube usar, né, inclusive da astronomia, no seu projeto evangelizador. E até hoje lá existe essa constelação da Virgem Maria, nas Três Marias. Agora, de impacto de vice-versa, é interessante, porque quando o frade Caputino, que é o Claude d'Abbeville, que é um frade francês que esteve no Maranhão conversando com os Tupinambá, ele falou uma coisa, ele escreveu, em 1640, ele escreveu uma coisa sobre as marés, sobre a influência da Lua nas marés, uma coisa que ainda a ciência ocidental não havia descoberto. O Galileu só falou disso um tempo depois. Agora, para essa cultura ocidental admitir, né, que essa informação chegou lá dessa forma, isso nunca vai acontecer, porque existe um ego acadêmico gigante e ninguém nunca vai falar sobre isso. Mas eu acredito que sim, chegou, e inclusive quando os espanhóis invadiram também, né, o Império, não gosto de falar império, mas invadiram as terras maia, né, o território maiabe, eles encontraram ali os códices, que são os livros, né, que tinha muita informação astronômica, muita. Então, certamente isso chegou na Europa, mas foi filtrado e possivelmente traduzido como descobertas, né, europeias. A segunda pergunta qual foi? Essa é muito legal. Em Minas Gerais, aqui perto, eu acho que não deve ser muito longe, em Andrelândia, no sul de Minas, tem um sítio arqueológico, onde tem um painel com pinturas rupestres,
E o que eles fizeram nesse painel? Ele está de frente para o horizonte. E eles representaram esse horizonte, desenharam o horizonte, porque tem muitos picos proeminentes no horizonte. Eles representaram esse horizonte no painel rupestre. E aí eles começaram a colocar elementos astronômicos sobre esse horizonte. E aí, nessa pesquisa minha com o Peter, que é um falecido Peter Leroy, que era professor de astronomia na PUC, a gente conseguiu identificar elementos como supernovas. Então, lá nesse painel tem 2 supernovas, e é interessante que essa datação bate com pesquisas arqueológicas na região, com datações arqueológicas, e possivelmente eles representaram ali 2 supernovas. Lá num sítio chamado Chaco Canyon, no Novo México, a gente tem já, assim, quase que é uma unanimidade que tem essa representação de uma supernova, né? Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem isso. E dos instrumentos também, ele pergunta. Os instrumentos. Os instrumentos, se houve algum instrumento, ele se perdeu no tempo, né? E o único instrumento de medição que é conhecido, que eu tenho conhecimento, eram as varas bifurcadas que os toltecas e astecas e até os maias utilizavam como miras. Então, eles colocavam uma vara bifurcada aqui e outra ali na frente, como o trabalho de um topógrafo hoje. Isso aí existiu no México Antigo. Mas outro instrumento, assim, porque é um tipo de atividade ligada à astronomia, que eu acho que eles não utilizaram porque eles não precisaram, cara. Porque a capacidade deles era tão grande de observação que eles realmente não precisaram criar essas lunetas e esses binóculos, porque eles viam coisas que a gente só vê com binóculos. E temos também mais uma pergunta online. O Alonso Bezerra de Carvalho, ele pergunta se vocês consideram que esses saberes, eles podem e devem ser trabalhados nas escolas. O que vocês pensam sobre isso? Sim, devem ser ensinados nas escolas, porque a astronomia indígena não são apenas simples desenhos que nós fizemos no céu. É também o nosso calendário, né, nosso indicador. Então, a astronomia indígena é tão importante quanto a astronomia ensinada pelos brancos. Já tem algumas publicações didáticas que já estão trabalhando. Tem editoras que já dedicaram capítulos de livros de ciência sobre a astronomia cultural. Isso já tem. Mais alguma pergunta, nosso público? Mais uma? Eu queria saber com o Gustavo, Camaibi também, se, assim, falando dessa realidade, né, a nossa atualidade aqui sobre esse estudo da astronomia indígena, ele está acontecendo nesse momento. Existe lugares onde a gente possa pesquisar sobre os próprios indígenas falando sobre isso? Se existem espaços que a gente pode visitar para fazer também, para conhecer, e se existe também lugares, né, povos, hoje em dia fazendo esses acompanhamentos, e tanto em outros lugares que você visitou, Gustavo, ou até aqui mesmo na região, né, se existem aldeias ainda pesquisando isso, e talvez, não só pesquisando, a gente sabe que eles estão pesquisando, mas que a gente possa verificar e acompanhar para que a gente também possa ter acesso a essas informações. Então, a grande parte dessa pesquisa que a gente traz aqui, ela veio do trabalho de um professor falecido na pandemia, né, que é o Germano Afonso, e ele trabalhou aqui, em Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Ele trabalhou, e toda essa coleta de dados ele fez em Dourados. E em Florianópolis também tem um senhor de 102 anos, que é um guardião ainda desses conhecimentos. Então, ainda existe, mas para a gente acessar, é aí que é a questão, porque tem todo um protocolo, né, de lidar com essas culturas que, assim, dificilmente qualquer pessoa vai chegar numa aldeia e obter informações, né, porque isso já foi feito por nós, brancos ocidentais, e deu ruim para eles, né? A gente roubou o conhecimento desses povos, e então hoje eles resguardam mais, e isso é muito difícil. Para você fazer uma pesquisa dessa, você tem que ganhar muita confiança e eles têm que ter certeza das intenções da pessoa. Então, é bem complexo isso. Gente, vamos começar a encerrar, né, os nossos trabalhos. Mais uma pergunta? Então vamos lá, vamos abrir para mais uma perguntinha. Boa noite. Boa noite, meu nome é Marcelo, gostaria de parabenizar ambos pelas explanações. E a minha dúvida é, considerando aqui ser, né, um território caigangue, vocês conhecem algum registro dos caigangues em relação à observação deles no céu? E enquanto à cosmologia do Tupi-Guarani, existe algum intercâmbio com os caigangues dentro dessa cosmologia? Então, essa questão surgiu hoje entre a gente, né, no bate-papo, que a gente queria ir lá visitar esses caigangue. Eu nunca encontrei em material antropológico específico de astronomia cultural caigangue, mas fica aí o dever de casa, né, Maybi? Exatamente. E agora sim, a gente começa a encerrar a nossa palestra da noite, palestra que veio trazer a cultura estelar Tupi-Guarani. Marcos, tem alguma consideração final a fazer? Gostaria de agradecer a presença aqui de todas as pessoas, mas dos palestrantes aqui, de terem vindo, conseguirem vir de tão longe, né, estarem presentes aqui, e avisar a todas as pessoas que a gente ainda segue com as programações aqui da Maybi, para as pessoas conhecerem o mural que ela está pintando, que representa tudo isso que trouxe aqui na palestra. Então, o mural vai simbolizar mesmo e eternizar esse conhecimento aqui do cosmos Tupi-Guarani no mural, e que vai representar tudo isso que foi dialogado. Então, mais chamando o público para ver esse trabalho dela, né? Amanhã ela vai estar lá. E também convidar para o fim de semana quem tiver interesse em participar da oficina de pintura astronômica. Só isso. Maybi e Vila, suas considerações para a gente finalizar? Marcos, eu que agradeço, né, nós, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu queria fazer um merchan também, que quem quiser adquirir essa carta celeste da cultura estelar Tupi-Guarani, a gente deixou logo na saída do auditório, tem lá um QR Code em que você pode adquirir um pôster para impressão, e com isso vocês podem continuar apoiando as nossas pesquisas. Muito legal, tá por aqui, a gente saindo... Está logo na saída, na mesa. Então fica a dica aí, gente. Gostaria muito de agradecer a vocês que estiveram com a gente aqui no teatro, agradecer a vocês online com a gente desde o início da palestra, através do YouTube do Sesc Birigui, muito obrigada mesmo, e convidar todos vocês para continuarem acompanhando o Cosmos 2024. Amanhã teremos mais uma noite de muito conhecimento. Amanhã teremos a palestra Diversidade Cósmica e os Mundos Possíveis, com Deidmar Alves, Brice e também Rodolfo Lang. O endereço para
vocês conhecerem mais sobre o Cosmos e saberem todas as programações, as atividades, as oficinas que estão acontecendo, é através do portal sesc.sp.org.br/Cosmos. Amanhã, palestra, então, a partir das 7h30 da manhã, mas durante o dia tem várias atividades acontecendo aqui no Sesc Birigui. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada aos palestrantes e uma boa noite para todos nós.